E aí, pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar como aquilo que você come influencia diretamente na sua saúde e na sua qualidade de vida? Em um mundo cheio de gente acima do peso, com doenças que não vão embora e sem energia para nada, é muito importante prestar atenção no que colocamos no prato todos os dias. Imagina só, transformar sua saúde e viver mais e melhor apenas tirando alguns alimentos da sua rotina. É disso que vamos falar hoje. Eliminar 3 ingredientes simples: arroz branco, farinha de trigo branca e açúcar refinado. Pode ser o primeiro passo para uma grande mudança na sua vida. Ao longo deste vídeo, vamos entender por que esses alimentos podem ser vilões para o seu corpo e como removê-los da sua alimentação abre caminho para um futuro mais saudável e cheio de energia. Vamos juntos nessa jornada por uma alimentação mais consciente, que vai te fazer se sentir bem por dentro e por fora, agora e no futuro. Prepare-se para uma verdadeira transformação. Vamos começar falando do arroz branco, aquele que não falta na mesa do brasileiro, né? Apesar de ser tão comum, o arroz branco pode ter efeitos bem ruins para o nosso corpo, principalmente para quem quer emagrecer. Ele possui um alto índice glicêmico, ou seja, se transforma em açúcar no sangue rapidinho. Esse pico de açúcar faz o corpo liberar muita insulina, um hormônio que, apesar de ajudar a colocar a glicose para dentro das células, também aumenta o estoque de gordura. E é aí que mora o problema. Para piorar, o arroz branco é pobre em fibras, que são essenciais para quem quer emagrecer. As fibras dão saciedade, ou seja, você se sente satisfeito por mais tempo e acaba comendo menos. Sem fibras, a fome vem com tudo depois de comer, e você acaba beliscando mais ao longo do dia. Já pensou naquela vontade de comer um docinho depois do almoço? Pois é. A boa notícia é que existem opções como o arroz integral, a quinoa e outros grãos integrais que são aliados da dieta. Eles têm baixo índice glicêmico, são ricos em fibras e ajudam a manter o açúcar no sangue estável, além de segurarem a fome por mais tempo. Outro ponto importante é que comer alimentos com alto índice glicêmico frequentemente pode levar à resistência à insulina. É como se o seu corpo não respondesse mais tão bem à insulina, o que dificulta a perda de peso e aumenta o risco de diabetes tipo 2. O arroz branco pode até parecer inocente, mas seus efeitos no corpo, principalmente para quem quer emagrecer, são grandes. Ao escolher alternativas mais saudáveis, você controla melhor o açúcar no sangue, sente menos fome e emagrece com mais facilidade. Se você quer mesmo emagrecer e ter mais saúde, repensar o consumo de arroz branco é essencial. E a farinha de trigo branca, hein? Está em tudo quanto é canto. No pãozinho nosso de cada dia, no macarrão, no bolo, no biscoito. Só que ela pode ser um problema para quem busca emagrecer. O problema principal está no processo de refinamento, que retira grande parte dos nutrientes da farinha de trigo, como as fibras, vitaminas e minerais. O resultado é um carboidrato simples, que, assim como o arroz branco, é digerido rapidamente e se transforma em açúcar no sangue. E o que acontece com o excesso de açúcar no sangue? Isso mesmo, o corpo libera insulina, que pode levar ao acúmulo de gordura. A farinha de trigo refinada também pode contribuir para a resistência à insulina, o que dificulta o controle do peso e aumenta o risco de diabetes tipo 2. A boa notícia é que podemos substituir a farinha branca por farinhas integrais, que são mais nutritivas e ajudam a regular o açúcar no sangue. Essa troca pode fazer uma grande diferença na sua saúde e na sua dieta. Chegou a hora de falar do açúcar refinado, aquele que está em quase tudo o que é industrializado, dos refrigerantes aos temperos prontos. Ele é um dos maiores inimigos de quem quer emagrecer,
porque bagunça o metabolismo e aumenta a vontade de comer doce. Ao comer açúcar refinado, ele é absorvido rapidamente, aumentando o nível de glicose no sangue. Com isso, o corpo libera muita insulina, o que, além de facilitar o acúmulo de gordura, impede a queima da gordura que já existe. E não para por aí. O açúcar refinado também prejudica a saúde intestinal, o que pode atrapalhar o emagrecimento. O excesso de açúcar desequilibra as bactérias do intestino, favorecendo o ganho de peso e a inflamação. Para quem quer emagrecer, reduzir ou eliminar o açúcar refinado é fundamental. Uma boa dica é usar adoçantes naturais como mel, estévia ou xilitol, que matam a vontade de doce sem os efeitos ruins do açúcar refinado. Além disso, priorizar alimentos integrais e naturais, que são naturalmente menos doces, ajuda a controlar o açúcar no sangue e a diminuir os desejos por doce. Ao tirar o arroz branco, a farinha de trigo refinada e o açúcar refinado do cardápio, você já começa a sentir os benefícios na busca pelo peso ideal. As mudanças parecem pequenas, mas os resultados são incríveis. Vamos entender como essas alterações na alimentação impactam diretamente o emagrecimento e dar exemplos práticos para ilustrar esses benefícios. Ao eliminar esses 3 ingredientes, você estabiliza o nível de açúcar no sangue, evitando os picos de insulina que levam ao acúmulo de gordura. Sem esses picos, seu corpo começa a usar a gordura armazenada como fonte de energia, o que facilita a perda de peso. Que tal trocar o tradicional arroz branco com feijão do almoço por uma salada colorida com quinoa, frango grelhado e legumes frescos? A quinoa, por ser um grão integral, tem baixo índice glicêmico, o que ajuda a manter o açúcar no sangue estável e aumenta a sensação de saciedade. Outra dica é trocar os lanches industrializados por opções mais saudáveis. Em vez de um biscoito cheio de farinha branca e açúcar à tarde, experimente um punhado de castanhas com frutas frescas. As castanhas são ricas em gorduras boas e proteínas, que dão saciedade e fornecem energia por mais tempo. As frutas, como maçã ou pera, são ricas em fibras, que ajudam a controlar a fome e a evitar picos de açúcar no sangue. Substituir alimentos refinados por integrais também faz bem para a saúde digestiva, o que ajuda no emagrecimento. Os grãos integrais, como o arroz integral e aveia, são ricos em fibras, que são essenciais para uma boa digestão e aumentam a sensação de saciedade, evitando que você coma mais do que o necessário. Que tal começar o dia com um café da manhã reforçado com aveia e frutas, em vez de um cereal açucarado? Essa troca garante energia por mais tempo e te deixa satisfeito até a próxima refeição. Além das escolhas alimentares, a eliminação desses ingredientes te incentiva a cozinhar mais em casa, usando ingredientes frescos e naturais. Isso melhora a qualidade da sua alimentação e te dá mais controle sobre o que você coloca no prato. Um jantar com peixe, legumes assados e batata doce é uma refeição nutritiva, saborosa e que contribui para o emagrecimento e para a saúde em geral. Outra vantagem é a melhora na disposição e no humor. Sem os picos de açúcar no sangue causados pelos carboidratos refinados, você terá mais energia ao longo do dia. Isso melhora a produtividade e facilita a prática de exercícios físicos, que são essenciais para o emagrecimento. Imagine ter disposição para uma caminhada depois do jantar. Sem o consumo excessivo de carboidratos refinados, essa tarefa se torna muito mais fácil. Para começar o dia com o pé direito, vamos de receitas para o café da manhã, almoço e jantar sem usar açúcar, farinha de trigo ou arroz. Essas receitas são nutritivas, saborosas e perfeitas para quem busca o peso ideal, sem abrir mão do prazer de comer bem. Para um café da manhã prático e delicioso, a panqueca de banana com aveia é uma ótima pedida. Anote os ingredientes: uma banana madura, 2 ovos, meia xícara de aveia em flocos, uma pitada de canela e uma colher de chá de óleo de coco.
opcional, para untar a frigideira. Modo de preparo: amasse bem a banana em uma tigela até formar um purê. Adicione os ovos e misture bem até obter uma massa lisa. Acrescente a aveia e a canela, mexendo até incorporar todos os ingredientes. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e, se desejar, unte com um pouco de óleo de coco. Despeje pequenas porções da massa na frigideira, formando panquecas médias. Cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado, ou até dourar e ficar cozida por dentro. Sirva com frutas frescas de sua preferência e um fio de mel ou maple syrup para adoçar. Para o almoço, que tal uma salada colorida e nutritiva com quinoa, legumes e frango grelhado? Anote os ingredientes: 1 xícara de quinoa, 2 xícaras de água, um peito de frango, um pimentão vermelho, um pepino, um punhado de folhas de espinafre, meio abacate, suco de meio limão, sal e pimenta a gosto, azeite de oliva. Modo de preparo: lave bem a quinoa em água corrente e coloque em uma panela com as 2 xícaras de água. Deixe ferver, abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 15 minutos, ou até a água secar e a quinoa ficar macia. Enquanto isso, aqueça uma frigideira com um fio de azeite e grelhe o peito de frango até ficar cozido. Deixe esfriar e corte em tiras. Pique o pimentão e o pepino em cubos pequenos e misture com as folhas de espinafre em uma tigela grande. Adicione a quinoa cozida, o frango em tiras e o abacate picado. Tempere com o suco de limão, sal, pimenta e um fio de azeite de oliva. Misture tudo e sirva a salada fresquinha ou levemente gelada. Para o jantar, experimente um espaguete de abobrinha com molho de tomate caseiro e almôndegas de peru. Anote os ingredientes: 2 abobrinhas grandes, uma lata de tomates pelados, 400 gramas, um dente de alho, uma cebola pequena, 300 gramas de carne moída de peru, um ovo, meia xícara de farinha de amêndoas, sal e pimenta a gosto, folhas de manjericão fresco, azeite de oliva. Modo de preparo: use um espiralizador para cortar as abobrinhas em fios finos, como um espaguete. Reserve. Para o molho, refogue a cebola e o alho picados em uma panela com azeite até ficarem macios. Adicione os tomates pelados picados e cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando até o molho apurar. Tempere com sal, pimenta e folhas de manjericão fresco. Para as almôndegas, misture a carne de peru, o ovo, a farinha de amêndoas, sal e pimenta em uma tigela. Faça bolinhas com a massa. Aqueça uma frigideira com azeite e frite as almôndegas até dourarem e cozinharem por dentro. Reserve. Na mesma frigideira, aqueça o espaguete de abobrinha com um fio de azeite por cerca de 2 minutos, apenas para aquecer. Sirva o espaguete de abobrinha com o molho de tomate por cima e as almôndegas de peru ao lado ou por cima. Finalize com folhas de manjericão fresco. Agora que você já anotou as receitas, vamos descobrir os efeitos incríveis que a eliminação do arroz, da farinha de trigo e do açúcar pode ter na sua saúde e no emagrecimento. Retirar esses 3 ingredientes da alimentação pode trazer muitas mudanças positivas para o corpo, te levando a uma vida mais saudável e, quem sabe, mais longa. Para entender melhor, vamos analisar um estudo publicado no O estudo acompanhou pessoas que trocaram carboidratos refinados por integrais e cortaram o açúcar refinado. Os resultados: uma perda de peso média de 5 a 10% do peso inicial em apenas 6 meses, além de melhorias incríveis nos níveis de açúcar no sangue, colesterol e pressão arterial. Isso mostra como pequenas mudanças na alimentação podem fazer uma grande diferença na saúde e no emagrecimento. Mas não para por aí. Eliminar esses ingredientes também melhora a saúde intestinal. Carboidratos refinados e açúcar alimentam as bactérias ruins do intestino,
causando um desequilíbrio que leva à inflamação e ao ganho de peso. Uma dieta rica em fibras e com pouco açúcar, por outro lado, faz bem para o intestino, o que é essencial para uma boa digestão, absorção de nutrientes e controle do peso, e a energia e o bem-estar. Muita gente se sente mais disposta e de bom humor após cortar os carboidratos refinados e o açúcar da alimentação. Sem os picos de açúcar no sangue, você terá mais energia ao longo do dia, o que melhora a concentração e facilita a prática de exercícios físicos. Por fim, ao eliminar o arroz, a farinha de trigo e o açúcar, você passa a ter mais consciência na hora de escolher o que vai comer. Isso te leva a uma alimentação mais natural, com menos industrializados e mais frutas, verduras, legumes, proteínas magras e gorduras boas. Essas escolhas, além de ajudarem a emagrecer, melhoram a saúde como um todo, diminuindo o risco de doenças crônicas e aumentando a longevidade. Ter apoio é fundamental para quem quer emagrecer. Compartilhe seus objetivos com amigos, familiares e pessoas queridas, pois essa rede de apoio será importante nos momentos mais desafiadores. Participe de grupos de apoio, online ou presenciais, para trocar experiências e encontrar pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você. Trocar receitas, dicas e histórias de sucesso com quem está na mesma jornada é motivador e ajuda a manter o foco na dieta. Outro ponto importante é a educação e a conscientização. Entender os impactos negativos do arroz branco, da farinha de trigo refinada e do açúcar na saúde te dará mais força para eliminá-los da sua alimentação. Leia sobre os benefícios dos alimentos integrais. Assista a documentários e participe de workshops de nutrição para aumentar seus conhecimentos e fortalecer sua decisão. Lembre-se de que a perda de peso é uma jornada e não uma corrida. As mudanças na alimentação devem ser sustentáveis e fazer sentido para o seu estilo de vida. A paciência é sua aliada, pois o corpo precisa de tempo para se adaptar aos novos hábitos e apresentar resultados. Comemore cada conquista ao longo do caminho para manter a motivação e o foco. E aí, gostou das dicas? Então conta para mim nos comentários como você está se adaptando a essas mudanças. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações para não perder nenhuma dica para uma vida mais saudável e feliz. Em resumo, tirar o arroz, a farinha de trigo e o açúcar da sua alimentação pode ser o primeiro passo para uma vida mais leve, saudável e longa. Comece hoje mesmo e veja a diferença que essas mudanças farão na sua vida. Lembre-se, cada passo em direção a uma vida mais saudável é uma vitória. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar essa mensagem de saúde e bem-estar por aí. Não deixe de conferir outros vídeos do canal para mais dicas sobre alimentação saudável e qualidade de vida. Até a próxima e cuide-se bem!